Hello, quinto ano. Aqui é a teacher Vanessa de Língua Inglesa da Escola Municipal Lima Barreto. How are you? Como vocês estão? I hope you're fine. Eu espero que vocês estejam bem. Continuem se cuidando direitinho. Estamos juntos mais uma vez para darmos as orientações referentes ao MCE desta semana, que vem falando sobre art. What is art? O que é arte? A arte é uma forma do ser humano expressar suas emoções, sua história, sua cultura, e ela pode ser representada de várias formas, seja através da pintura, da escultura, no cinema, na dança, no teatro, na música. E falando em música, o material desta semana traz um trechinho de uma canção composta por Tom Jobim que diz assim: O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. E olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Eu vou deixar no final desse vídeo um link, tá? Para que vocês possam ter acesso a essa canção cantada. E essa canção composta por Tom Jobim, ela nos leva a uma reflexão sobre alguns preconceitos em relação ao que pode ser considerado arte. Então, nós vamos passear um pouquinho sobre esse assunto durante esse material, ok? Então, vamos lá. Na primeira atividade, nós temos aqui... This is the website of a famous newspaper, né? Um jornal famoso, conhecido mundialmente, The New York Times. Então, nós temos aí um artigo, né, publicado nesse jornal. Então, antes de nós lermos esse artigo, nós vamos atentar para 3 questões. Letter A. Read the title. Vamos ler o título aí. Art. Is it art? Is it good? Então, aí, através da leitura desse título, o que você acha que será tratado no texto? Tem aí uma dica, né, boa, uma dica importante. Letter B. Quem escreveu esse artigo? Letter C, que elementos da imagem, que elementos visuais aí nos mostram que esse texto ele foi retirado, né, que esse artigo foi retirado de um website. Então, essas são algumas questões, algumas características que nós já temos estudado já nos materiais anteriores ao fazer a leitura, antes de fazer a leitura de um texto, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a leitura desse artigo. Art. Is it art? Is it good? And who says so? The debate continues about where art is today and what so many people still want it to be. Last Sunday on CBS, Morning Safer devoted a segment of 60 minutes to attacking a selection of contemporary art. Again, he asked the rhetorical question, yes, but is it art? What is art? What is good art and who decides are real questions. The Times asked the art world participants and observers for answers. Então, esse artigo vem dizendo o seguinte, que o debate ele continua sobre, né, onde a arte ela está hoje, né, e o que as pessoas dizem que ela é. Morley Safer, que foi um jornalista, um jornalista que dedicou um segmento de uma revista chamada 60 Minutes para atacar uma seleção de arte contemporânea. Então, ele fez uma pergunta retórica, né, observando algo que ele estava vendo ali diante dele. Yes, but is it art? Né? Isso aqui é arte? What is art? O que é arte? What is good art? O que é uma boa arte? Quem decide? Né? São perguntas reais. Então, The Times, que é esse jornal, ele perguntou, né, alguns participantes, né, do mundo artístico e observadores para responder essas questões, tá bom? Então, vamos lá. Agora, baseado no texto, letter A, quando esse artigo foi escrito, observem aí a data. Letter B, o parágrafo inicia-se com a frase The debate continues. Que debate é esse, né? O que está sendo tratado? Letter C, o que fez Morley Safer? O que esse jornalista fez? Letter D, o jornal entrevistou várias pessoas. Se você fosse perguntado sobre o que é arte, o que você responderia? Então, esse é um debate que perdura até os dias de hoje. E muitas pessoas até dizem que não têm interesse pela arte, ou então por movimentos relacionados a ela, porém não imaginam o quanto a arte ela permeia, né, a nossa vida diária.
Ainda que a pessoa não seja, o indivíduo não seja um admirador, né, da arte manifesta através da pintura, das esculturas, mas a arte ela também é representada de formas muito populares, né, como a dança, como o teatro, como a música, enfim. Agora, fato é que os artistas hoje em dia, os artistas do passado, eles sofreram, né, sofrem rejeições. E alguns deles, né, sofrem rejeições. E o texto que nós vamos ler a seguir, ele fala um pouquinho sobre isso. E eu quero apresentar para vocês alguns artistas que esse texto ele vai mencionar, tá bom? Então vamos lá. Claude Monet. Claude Monet, ele foi um impressionista francês e a sua característica mais marcante são as pinturas ao ar livre. Olha que bonitos alguns quadros que ele pintou. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, ele foi um pintor holandês e ele fez uso de cores bastante fortes. Esse quadro de girassol dele é lindíssimo. Johannes Vermeer. Ele foi um pintor holandês famoso pelo realismo nas suas telas. Olha só, ele pintou a garota com um brinco de pérola, uma Mona Lisa, né? Uma Mona Lisa do Norte. Ele tinha umas técnicas mais avançadas de pintura. El Greco. El Greco, ele foi um pintor, escultor e arquiteto grego. Ele pintou aqui, né, o Monte Sinai. Paul Cézanne. Paul Cézanne, ele foi um pintor francês, o pai da arte moderna. E pintou aqui o Menino no Colete Vermelho. Georges Pierre Seurat, ele foi um pintor francês que tinha uma sensibilidade extrema, delicada, ele tinha uma abstração lógica. E aqui nós temos uma de suas obras, né, Uma Tarde no Domingo na Ilha Grande, na Ilha de Grande Jatte. Henri de Toulouse. Henri de Toulouse, ele foi um pintor francês que revolucionou o design gráfico dos cartazes publicitários. Olha que legal. E aqui, então, nós temos um textinho do nosso material. E logo no título do texto, nós temos duas palavras que estão em destaque. Ten famous artists e rejection. Então, partindo aí da análise dessas palavrinhas, o que vocês acham, né, do que o nosso texto ele vai falar sobre? 10 famous artists who had to deal with rejection during their lifetime. Então, vai falar aí sobre alguns artistas, né, que tiveram que lidar com a questão da rejeição durante a sua vida. Então, nós temos o glossary, com o significado, né, das palavrinhas, de algumas palavrinhas aí que são importantes para a nossa compreensão do texto. Vamos ver quais são elas. Highly skilled painters, são pintores altamente qualificados. To deal with, lidar com, grief, tristeza, dor, poverty, pobreza, lifetime, existência, vida, a few, poucos, recognition, reconhecimento, unfinished, inacabado, ugly, feio, sold, vendeu. Então, vamos ver o que esse texto ele fala sobre esses artistas. Much like today, many of history's famous artists also had to deal with rejection and negative criticism during their lifetime. Né? Então, assim como hoje, muitos artistas históricos, né, famosos, eles também tiveram que lidar com a questão da rejeição e as críticas negativas durante a sua existência, durante a sua vida. These famous artists were all highly skilled painters, e todos eles eram pintores altamente qualificados, who had to deal with rejection, criticism, grief and or poverty during their lifetime, que tiveram que lidar com rejeição, com as críticas, com as tristezas e ou a pobreza durante a sua vida. A few gained recognition during their life for artistic contribution. Então, poucos ganharam um reconhecimento durante a sua vida pelas suas contribuições artísticas. But most of them were underappreciated and would never know the artistic legacy they would leave behind because it came only after they had died. E aqui vem um trechinho importante que diz o seguinte, né, que a maioria deles, né, eles não foram, né, apreciados e nunca souberam sobre o legado que eles deixaram, porque esse reconhecimento só veio depois que eles faleceram. E aqui nós temos, então,
algumas críticas que foram feitas a esses artistas, né? Claude Monet, critics complained that the paintings were unfinished and ugly. Algumas críticas, né, que diziam que as suas obras elas estavam inacabadas, né, e feias. Vincent van Gogh only sold one painting during his lifetime. Ele vendeu apenas um quadro durante a sua vida, né, da sua existência. E aqui nós temos os outros que foram citados, que eu apresentei para vocês lá atrás. Agora, baseado no texto, letter A. Much like today, many of history's famous artists also had to deal with rejection and negative criticism during their lifetime. Esse trecho da introdução ele indica o quê, gente? Que o preconceito contra os artistas somente ocorreu no passado, isso é uma coisa que ficou lá atrás, ou que ainda hoje os artistas sofrem rejeição, ainda sofrem críticas. Letter B. Copie do texto a frase que comprova a resposta acima. Letter B. Letter C, que críticas Monet recebeu sobre suas obras. E letter D, o que o texto diz sobre Van Gogh. E aqui nós temos um outro artista que tem uma proposta, assim, muito interessante, David Zen. E o próximo textinho, ele fala sobre isso. Então, vamos lá. Você já ouviu falar sobre os desenhos de David Zen? E aqui ao lado nós temos o glossary, com algumas palavrinhas, né? Vamos ver quais são elas. Random, que significa aleatoriamente, sem escolha prévia. Cracks, rachaduras. Street, rua. Drawings, desenhos. Chalk, giz. Wash away, são levados pela água. Rain, chuva. Around the world, no mundo todo. Então, vamos lá. O textinho diz assim: David is inspired by random objects and cracks that he sees on the street. Então, ele é inspirado, né, pelas, aleatoriamente, ele é inspirado aleatoriamente pelos objetos e pelas rachaduras que ele vê pelas ruas. David's drawings are composed entirely of chalk. Então, os seus desenhos, eles são totalmente compostos, eles são feitos, né, com giz, which means they fall wash away with the rain, o que significa que eles todos não são levados pela água com a chuva. David's drawings are improvised. Os seus desenhos eles são improvisados, né, on location and have appeared on streets around the world. Tem aparecido em ruas, né, estradas por todo o mundo. O trabalho dele é sensacional. Se você clicar nesse linkzinho aqui, você vai ser direcionado para um vídeo que mostra um pouquinho do trabalho dele, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma proposta de atividade que é a seguinte. Você vai imaginar que você terá de contar sobre a vida dele para alguém. Então, eu sou uma pessoa que não viu esse vídeo. Então, você vai gravar um áudiozinho, tá? E aí você vai, nesse áudio, dizer algumas informações mais relevantes, como o nome dele, o material que ele usa, né, o que acontece depois quando chove, os lugares onde ele desenha e a sua opinião sobre o seu trabalho. Então, nesse vídeo, David says, the important question isn't when did I start drawing, but when did you stop drawing? And more important, why? Então, ele traz a seguinte reflexão, né? A questão mais importante, né? A pergunta mais importante não é quando eu comecei a desenhar, mas quando você parou de desenhar. Do you like drawing? Você gosta de desenhar? What do you like drawing? O que você gosta de desenhar? Is drawing considered art? E o desenho, ele é considerado uma forma de arte? E aqui nós temos uma reflexãozinha que diz o seguinte: David diz que nunca devemos deixar a falta de autoconfiança nos vencer. Qual a sua opinião sobre isso? Você conhece pessoas que enfrentaram críticas e conseguiram vencer? Todos nós nos sentimos inseguros em algum momento. O que você faz para lidar, né, com a insegurança? Busque algo que goste muito de fazer. A arte pode se expressar de diferentes formas. Olha que legal. Aqui nós temos a sua sugestão, você pode clicar aqui, né, para ver essa forma de arte. Então, esse foi o material desta semana, material maravilhoso falando sobre arte, e a gente se encontra no próximo material, dando as próximas orientações. Kisses, bye bye!